já estamos de volta ao vivo e em cores. Muito obrigado pelo carinho. Estamos pela TV Século XXI e também estamos pelo Facebook, Rede Século XXI. Você pode por lá também transmitir, compartilhar o link da TV para que outras pessoas também possam acompanhar o nosso programa. Hoje estamos falando sobre saúde bucal, né, com o doutor Paulo Henrique, o nosso cirurgião dentista, o pai da Maria Júlia e da Luísa. É só isso, né? O pai da Maria Júlia e da Luísa. E, doutor, muitas perguntas estão chegando aqui. Ele estava ensinando, né? O que o senhor trouxe o outro molde aí, doutor? O que já é Na verdade, eu trouxe aqui, Frei, um modelo um pouco mais completo, onde a gente tem algumas situações da odontologia. Tá? Mostra aí. Então vamos fazer aqui a abertura bucal dele. Ok, dá um sorriso então, aí. Fica monitorando pela televisão lá, doutora. Isso. Vou começar aqui, ó, pela arcada inferior, onde a gente tem alguns tratamentos. Tá. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente iniciou com um processo de uma lesão de cárie. Dá para ver aqui um pretinho. Já cai até o dente. É que ele é soltinho. Então, iniciando um processo de cárie e esse processo levando até a uma necrose do canal. Entendi. Então, o que é isso? Onde a pessoa ela não fez um tratamento dessa cárie, aprofundou-se essa cárie e chegou aonde é o nervo. Essa cárie, esse nervo, essa bactéria, vai para o canal e também pode ir para o coração, doutor? Vai na corrente sanguínea? Tem alguns casos, ela pode cair sim na corrente sanguínea. Nós tivemos um caso de uma esposa de um cantor famoso, que ela chegou até ir parar no hospital com uma inflamação, né, da pleura cerebral, onde ela teve que fazer um tratamento específico, tomar uma quantidade de antibióticos e internada em UTI para que consiga ir fazer o tratamento. Que a bactéria chegou lá no cérebro. Isso. Alguns casos que o paciente tem, né, uma necrose desse canal, ele acaba tendo também um abscesso, que é o que nós chamamos de um inchaço pelo rosto. Também isso é muito perigoso, esse abscesso descer, principalmente da arcada inferior, e dá o que nós chamamos de edema de glote. Tá? E aí a pessoa compromete a respiração. Compromete a respiração. Então, é como se tivesse uma urticária, uma alergia. Isso mesmo, isso mesmo. E isso daí acaba levando a alguns casos. Já tive casos no consultório que a pessoa me procurou, já com inchaço numa região lingual, e que eu tive que entrar com essa pessoa junto ao hospital para que fizesse um tratamento, até mesmo uma prevenção do que nós chamamos de uma angina de Ludwig, que é onde a pessoa tem um edema de glote para a respiração. Então, não é o ideal que nós temos uma contaminação nesse porte. Para você resolver um problema desse, é fazendo um tratamento de canal. E aí, a partir desse momento, você aí não tem mais essas bactérias nessa região. Mas também o dente também não é mais nutrido, digamos assim, né? Isso, ele perde a sua irrigação interna. Porém, ele ainda continua com a irrigação vindo pelo osso e pela gengiva. Então, por exemplo, a partir do momento que eu fiz um tratamento endodôntico, eu não tenho mais a sensibilidade no quente e no frio. Porém, se eu tiver uma mastigação muito forte, se eu tiver qualquer problema com esse dente, eu vou ter uma sensibilidade nele vindo das fibras nervosas que estão no osso e na gengiva. Entendi. Certo? O que é, doutor, quando a pessoa assim, eu tenho sensibilidade, não posso, assim, o senhor citou antes um sorvete, uma água fria, sei lá, que já dói. Aí, incomoda. O que é? Na verdade... Descascou o dente? Foi? Isso, pode ser, ou até mesmo uma cárie que esteja mais profunda, né? Quando a gente fala assim, descascou o dente, seria uma gengiva mais retraída. Perdeu aquele esmalte. Isso mesmo. Hoje nós temos muitos os casos de apertamento. Cada vez mais no consultório nós pegamos pacientes com apertamento bucal, que antigamente a gente chamava até como um bruxismo, né? Esse bruxismo seria o fato do paciente, além dele apertar, ele fazer um movimento de lateralidade. Mas hoje a gente não temos casos que a pessoa ela trava, ela fecha a boca e fica travando. Entendi. Isso leva a uma retração gengival. E na raiz do dente nós não temos o esmalte, que faz a proteção desta sensibilidade. Claro. Porém, nós acabamos graduando da seguinte maneira, Frei. Se o paciente ele tem uma sensibilidade, que é onde ele usa uma pasta adequada à sensibilidade, e isso não incomoda no dia a dia dele, legal. Nós mantemos ele assim. Tem creme dental específico para sensibilidade? Isso mesmo. Todos os fabricantes hoje que comercializam creme dental no Brasil, eles têm uma pasta voltada à sensibilidade. Porém, se essa sensibilidade ela começa a te atrapalhar o seu dia a dia, então você está, por exemplo, tomando um cafezinho, dói, já está me irritando isso. O ideal, então, é que nós façamos
o tratamento endodôntico, que seria o quê? O tratamento de canal. Aí a pessoa para de ter essa sensibilidade de quente ao frio ao dente. Entendi. Entendeu? Aqui nós trouxemos também um outro caso, onde o paciente ele acaba tendo uma perda de um dente, eu vou remover aqui, e ele acaba não tendo, às vezes, um osso adequado para se fazer um implante. Tá? Então, foi um dente que ele sofreu aí com uma perda óssea muito grande, e aí nós não temos o osso suficiente. Então, não posso deixar uma pessoa dessa maneira. Nós podemos fazer o que nós chamamos de uma prótese fixa, onde nós acabamos utilizando, deixa eu virar para a câmera aqui, acabamos fazendo uma prótese e apoiamos essa prótese em outros dentes. Nos dentes laterais. Vizinhos, nos dentes laterais, tá vendo? Que ele tem como se fosse uma asinha. Então, nós prendemos ele desta maneira, para que ele fique aí fixo também. Temos o caso clássico aqui de um implante. Então, deixa eu tirar aqui. Temos um caso clássico de um implante. Não sei se a câmera consegue pegar. Vou virar aqui um pouquinho. Aí. Então, onde eu enxergo aqui... Se quiser aqui... mostrar com a caneta aqui, isso, eu vou pegar aqui, dá licença. Onde eu vejo que é o quê? Ele é um parafuso, ele simula uma raiz de dente, ele é um parafuso de níquel-titânio. Então, nós fazemos a extração do elemento dentário por inteiro e instalamos um parafuso de níquel-titânio. Então, até eu vou remover a coroa desse dente e aí a gente vê um pilar metálico aqui, ó. Então, toda essa estrutura, Frei, nós estamos falando aqui em níquel-titânio, né, o parafuso e o pilar, e nós colocamos um dente postiço em porcelana, aonde você consegue voltar à reabilitação dessa pessoa. E essa reabilitação fica meio que um segredo da pessoa, do dentista. Porque se você olhar num sorriso, você não consegue ver diferença. Exato. Olha só. Alguns casos, se a gente falar numa odontologia um pouco mais moderna, já está começando a aparecer implantes brancos, que são implantes de porcelana. Aquelas famosas facetas. É um pouquinho diferente, é o parafuso aqui em porcelana. Entendi. Então, em alguns casos, se o paciente tem uma gengiva muito fininha, esse parafuso branco, ele não transparece esse cinza desse implante. Então, ele funciona legal. Nos casos que nós falamos de facetas, são onde a gente muda o alinhamento, o preenchimento dos dentes do paciente e até mesmo a cor. Hoje, né, os pacientes cada vez estão buscando os dentes mais brancos, para que nós, a gente até brinca que é um branco extremamente branco. Né? Então, até dentro da escala do branco, existe ali uma classificação. Aí já é mais estético. Aí já é mais, assim, totalmente estético. A gente acaba mudando assim a pessoa. Existem as indicações, tá, para serem feitas, não pode ser feito em qualquer pessoa. Indicações quando a gente fala, por exemplo, pessoas com dentes muito pequenos ou dentes com uma característica de ruído, esses dentes, né? Ou com um manchamento de antibiótico. Antigamente a gente via muito isso, hoje em dia um pouco menos. Onde o clareamento dental, ele não se torna eficaz. Entendi. A partir daí, Frei, a gente começa a alterar o planejamento e entramos no que nós chamamos dessas facetas dentárias. Entendi. Muitas informações valiosíssimas, assim. Tem perguntas? Vamos para o Facebook. Coloca aí, diretor. Coloca aí perguntas no Facebook. A Anélia, doutora, quem está em casa está acompanhando também. Obrigado, Anélia. Deus te abençoe. Eu quero perguntar para o doutor que eu tenho muita facilidade de ter inflamação na gengiva. E eu fui ao doutor e ele disse que minha gengiva é muito delicada e até a escova machuca. Meu marido fala que está com mau cheiro. Tenho que fazer uma limpeza? Pergunta a Anélia, doutor. Boa noite, Anélia. Bom, vamos começar então. Existem pessoas com essa característica assim de uma gengiva mais delicada, mais fina. Porém, o ideal é que você utilize uma escova até a extra macia, tá bom? O ideal, Anélia, como você falou que tem uma retração até, é que faça uma radiografia desses dentes e verifique se somente a escovação é que está levando a uma retração, tá bom? Às vezes um fator de apertamento, às vezes até mesmo um fator de um bruxismo levam a isso. O que precisa verificar o porquê desse mau cheiro. Se é algum tártaro que já está formado e está mais dentro da gengiva, ou se ela está errando ou pecando em algum ponto dessa escovação. Um outro fator que é extremamente importante é a dieta que a Anélia pode estar fazendo. Então, verificar, às vezes a gente gosta de pedir para o paciente colocar num papel as refeições, o que ele comeu,
quanto de carboidrato, quanto de proteína, o quanto de fruta. E nessas horas a gente até começa a tirar algumas coisas, por exemplo, excessos de refrigerante, principalmente para as crianças, ou umas comidas que não têm valor energético nenhum, é só praticamente gorduras trans, e isso daí acaba alterando o cheiro. Ou também a pessoa que não se alimenta regularmente. Ela fica um período muito longo sem comer, e isso também dá um mau cheiro bucal. Além das bactérias que tem lá, né? Ou seja, então isso também elas vão morrendo, vão se proliferando aí. Mais pergunta, diretor? Mais um aí. A Carla, obrigado, Carla. Gostaria de perguntar para o doutor, minha gengiva está ficando fina e meus dentes estão frouxos. Gostaria de saber o que significa isso, pergunta a nossa amiga Carla, acompanhando pelo Facebook, doutor. Perfeito, Carla. Nós temos duas linhas que temos que seguir. A primeira é fazer uma radiografia e detectar o quanto de perda óssea você já tem nesses dentes para ver se nós conseguimos manter esses dentes na cavidade bucal fazendo um tratamento que nós chamamos de periodontia, tá? Em segundo momento, até o ideal é fazer uma análise de sangue, até para ver se tem algum distúrbio, alguma coisa sanguínea, tá? Porque não é normal o paciente chegar, ficar com a gengiva fina e começar os dentes ficarem frouxos, a balançar, né? Isso com o tempo e o não tratamento leva à perda dentária, sim. Então é bom procurar o colega dentista. Mais uma pergunta aí, com muito carinho. A Josilene, obrigado Josilene, ela está assistindo e gostaria de saber se criança que usa chupeta tem que usar aparelho lá no futuro, doutor. Tá. Josilene, boa noite. O ideal, Josilene, é a idade da criança que está chupando essa chupeta. Tá? A chupeta, na verdade, ela é introduzida a fim de até acalmar o bebê. Porém, não é o ideal você ultrapassar 2 anos desta criança com a chupeta. Em alguns casos a gente até vê que vai um pouquinho mais. Quanto mais o período de exposição essa criança tiver à chupeta, logo depois de 2 anos, mais a carretada vai ficar essa arcada dela. Então as chances aumentam sim de usar aparelho. Temos uma pergunta, diretor, mais uma aqui. O Getúlio, ele fez clareamento ano passado, depois de quanto tempo ele pode fazer outro? Obrigado, Getúlio. E aí, doutor? Boa noite, Getúlio. O clareamento, né, muito buscado hoje em dia, é um tratamento convencional de consultório. O ideal, né, que a gente sempre pede para o paciente dar, vamos dizer assim, uma respirada em intervalos, é de 6 meses. Então, se a gente considerar que ele fez o ano passado, ele pode repetir tranquilamente. Vamos lembrar, Getúlio, o ideal sempre de um clareamento é estar sob supervisão de um profissional cirurgião dentista. Porque a questão é se pode comprar ou ser iludido por tantas propostas de clareamento, etc., que a mãe depois pode... Hoje em dia, até algumas pessoas acabam comprando isso em rede social ou até em algum tipo de plataforma e acaba fazendo uso indiscriminado de clareamento. E o clareamento sem supervisão, ele pode gerar sequelas, até mesmo retrações severas de dentes. E a perda do esmalte. É a perda do esmalte, isso mesmo. Mais uma pergunta aí, mais uma pergunta. Semiramis Calado Corrêa da Costa. Obrigado, Semiramis. Boa noite, doutor. Minha neta tem 5 anos e 1 ano atrás ela bateu o dente da frente e ele ficou preto. Ele não está mole, não fez raio-x, ela fez raio-x e nós fomos informados que não afetou nada, mas está preto. E ela fala que dói o dente. O senhor acha que devemos tirar o dentinho? Pergunta Semiramis. Um beijo, Semiramis. Semiramis, boa noite. Dente escurecido nós até brincamos na odontologia que dente escurecido é canal necrosado, tá? O ideal é que você leve a um especialista, odontopediatra, tá? Pela faixa etária. Além do raio-x, ele vai precisar fazer um teste com esse dente. Porque se esse dente estiver em necrose, em morte desse canal, ele pode contaminar o germe dentário do permanente que está em cima. Então, o ideal é que verifique se houve essa necrose. Quase com certeza, né, por ele estar escurecido, e isso já deve ter levado um tempinho, pelo que ela relatou, automaticamente é feito um tratamento de canal e observado como que esse dente vai sendo reabsorvido ao longo do tempo até que ele caia. Entendi. De forma permanente. Mas se ela não tratar, ela pode ter alguma sequela sobre o dente permanente.
Quantas participações. Quero mandar um beijo aqui para a nossa amiga Luísa Helena Borges, de Franca, São Paulo. Ela acabou de ligar para a gente, ela ficou sócia, vai começar a receber também. Ela ficou sócia, gente. Todo sócio novo que a gente bate palma, não é? Ficou sócio, recebe o quê, minha gente? Uma salva de palmas, que maravilha. E vai começar a receber aqui a revista, posso mostrar aqui a revista Brasil Cristão. Já vai começar a receber na sua casa aí essa revista. Parabéns de coração, nossa amiga Luísa, viu? A festa que a gente faz aqui. E tem muita gente parabenizando o programa. Nossa amiga Bruna Lohane Lima, Pereira Lima, Bruna, mais conhecida como Bruna Palito, lá de Petrolina, lá em Pernambuco, acompanhando a gente. Um beijo, Bruninha, que Deus te abençoe. Saudade de vocês aí, viu? Um beijo do seu Adelar, né? Também a Dona Maria de Fátima, o Camargo e toda a família maravilhosa. O Davizinho, que Deus abençoe, viu? Ela está acompanhando, parabenizando o programa aí pelos temas abordados. Diz que o doutor fala muito bem, que maravilha. Obrigado, Bruninha, que Deus te abençoe, viu? O nosso amigo Hélio de Paula Santos, de Campinas, ele pergunta: após comer abacaxi, laranja ou ingerir refrigerante, pode escovar os dentes na hora ou tem que dar um tempo? Pergunta o nosso amigo Hélio, doutor. Tantos elogios aqui que a gente está recebendo. Perfeito, Frei. Hélio, né? Hélio, Isso. Hélio, boa noite. A sua pergunta, ela se torna pertinente. Devido ao quê? Estamos falando de frutas ácidas e uma bebida também com pH ácido. Não é o ideal você fazer escovação imediatamente após o consumo. O ideal é que você aguarde um período de uns 20 minutos para que você possa fazer escovação. Então, vamos entender o porquê. Quando eu como uma fruta ácida ou ingiro alguma bebida ácida, a minha saliva se torna ácida também. E se eu faço uma escovação em cima, eu faço o que nós chamamos de abrasão dentária. É como se eu estivesse fazendo um lixamento do esmalte dentário. Alguns casos até quando a pessoa acaba vomitando, por exemplo, né? O ideal é que ela aguarde um período para que ela possa fazer essa escovação aí. Esse período é de 20 minutinhos aí. Ok, para dar uma acalmada. Isso, o pH salivar já se alterar para básico e aí automaticamente você pode fazer a escovação tranquilamente sem ter desgaste. Como vale a pena perguntar, viu, gente? Que maravilha. A Maria Josilene da Silva Almeida, aqui de Valinhos, bem pertinho de nós aqui, Deus abençoe, Maria Josilene. Ela usa dentadura e a dentista pediu para nistatina. Gostaria de saber se é necessário o uso. E a nossa amiga Maria Josilene aí acompanhando o programa, e ela falou também que tomara que seja ela a escolhida aí. Fala. Maria, boa noite. Na verdade, o paciente que faz a utilização de uma prótese do tipo dentadura, geralmente a de cima ela fica apoiada, Frei, sobre a gengiva. E o paciente tem o costume de dormir até com essa prótese. Então o que acontece? Nós somos quentes e úmidos. E essa prótese ela fica ali armazenando todo esse calor e umidade entre a prótese e a gengiva do paciente. Se o paciente não tirar pelo menos uma vez por semana para dormir sem, ele pode desenvolver fungo na cavidade bucal. Entendi. E aí por isso que o colega deve ter feito essa indicação de um antifúngico para ela fazer o bochecho, tá? Ela faz o bochecho. E o ideal é até que ela engula e, alguns casos, até a gente pede para que ela passe um pouquinho na prótese, para tirar o fungo que está ali na prótese, tá? Isso ela vai fazer um tratamento de mais ou menos uma média de 7 a 10 dias. A partir desse momento ela vai mudar o hábito com a prótese, onde ela vai escovar a prótese, escovar a gengiva e uma vez por semana dormir sem a prótese, para que tenha uma respiração dessa mucosa adequada. Tá vendo? Muito bem, dona Josilene, né? Maria. A Jane Kátia Soares Trancoso, de Jordânia, Minas Gerais. Obrigado, Jane, pelo carinho, pela participação aqui conosco. Ela tem uma bolsa de pus em cima do dente na gengiva. Gostaria de saber mais sobre isso, pergunta a nossa amiga Jane. Uma bolsa de pus, doutor? Não é normal essa bolsa de pus sobre o dente. Pode ser que, se for uma bolsa um pouco mais próxima, né, da coroa do dente, um pouco mais acima, nessa região, um pouco mais acima, pode ser um problema que ela precise fazer uma raspagem periodontal, algum tártaro que esteja invadindo essa região gengival. Porém, se for uma bolsa um pouco mais para cima, pode ser um problema de canal nesse dente. Tá? Alguns casos é que ela abriu bem o leque. Se for um siso, por exemplo, ela já precisa verificar o que está acontecendo com esse siso, tá bom? Porque
teoricamente ela vai precisar fazer a cirurgia de extração desse dente. E a gente está agradecendo tantas participações, tantos elogios, mas temos mais programa pela frente ainda, viu? Por isso nós vamos chamar um intervalo, continue ligando, aí no final o doutor vai escolher o nome de alguém para receber esse brinde aí, só pela participação, vale a participação. Aqui no programa vale a participação. Pode participar, perguntar, fica melhor ainda. Mas assim, daqui um pouquinho, então a gente vai escolher esse brinde aí, não é sorteio, vamos escolher o nome de alguém, viu? Então a gente volta já daqui um pouquinho depois do intervalo com muito mais explicações hoje sobre saúde bucal aqui no Vídeo Saúde.